Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Will Smith sentou-se calmamente à mesa de um restaurante sofisticado no centro da cidade, um lugar conhecido por sua atmosfera íntima e serviço impecável. Escolheu este local, não para organizar um jantar de negócios ou para conversar com parceiros, mas para fugir, mesmo que apenas por uma noite, à agitação constante que marcou cada momento da sua vida. Era raro para ele encontrar um lugar onde você não reconhecesse imediatamente seu rosto, onde você não desse um passo muito longe ao pensar em seus papéis em filmes de sucesso ou em suas inúmeras campanhas na mídia. Lá ele poderia ser apenas um homem. O som das conversas ao seu redor, embora silencioso, parecia calmante, quase como uma melodia suave ao fundo. A penumbra dos lustres criava um ambiente acolhedor, mergulhando o restaurante numa espécie de calma distante, como um refúgio de tranquilidade no coração da cidade. As colunas de mármore, as toalhas de mesa brancas e os talheres brilhantes contribuíram para essa sensação de fuga. Will se sentiu quase desconectado da realidade, como se aquele pequeno momento fosse um luxo que a vida de celebridade lhe permitia pagar. Deixou o olhar vagar pelas linhas limpas da sala, cenário perfeito para esta refeição que decidirá fazer sozinho, sem distrações. Provando cada garfada com lentidão medida, ele saboreou a delicadeza da comida. Ele mergulhou nessa experiência sensorial. O vinho que escolheu combinou perfeitamente com o prato, e a luz dourada que entrava pelas janelas criava sombras agradáveis sobre a mesa. Nada nem ninguém parecia capaz de perturbar esse momento. O mundo exterior, as pressões constantes dos holofotes e das entrevistas, pareciam estar a anos-luz de distância. Tudo o que importava naquela noite era esta refeição, este momento de paz. No entanto, essa calma perfeita estava prestes a ser destruída de uma forma que ele nunca imaginou. Enquanto se preparava para dar outra mordida em seu prato, sentiu uma estranha perturbação no ar. Os murmúrios ao seu redor se intensificaram. Os olhos de repente se voltaram para a entrada do restaurante. As sólidas portas de madeira se abriram, ecoando no espaço silencioso. A atmosfera, até então marcada pela doçura e serenidade, assumiu instantaneamente uma nova tensão. Uma equipe de policiais entrou, seus uniformes azuis escuros, quase ameaçadores, contrastando fortemente com a decoração opulenta e calmante da sala. Seus passos ecoaram no chão de mármore, um som agudo que causou um arrepio pela sala. Esta não foi uma simples verificação de rotina. Não, havia algo mais pesado no ar. Os clientes ao redor, inicialmente surpresos, começaram a sussurrar entre si. A maioria, como que por instinto, congelou, observando a cena sem ousar intervir. Um dos policiais, um homem alto com olhos penetrantes, separou-se do grupo e avançou em direção a Will com uma velocidade surpreendente. A sua abordagem era segura, quase autoritária, como se tivesse a certeza de estar a desempenhar uma missão de grande importância. Seus olhos eram duros, quase implacáveis. Com licença, senhor, você deve nos acompanhar, disse ele com voz gélida, sem sequer um sinal de saudação, como se fosse uma ordem. Will, que mal havia levantado os olhos do prato, sentiu uma onda de incompreensão tomar conta dele. Apenas um suspiro escapou de seus lábios e uma sobrancelha se ergueu em um gesto de pura perplexidade. Ele não teve tempo de fazer as perguntas certas, pois uma pressão invisível já parecia estar sendo exercida sobre ele. Sinto muito, mas há um mal-entendido aqui, respondeu ele com calma, mantendo uma certa dignidade. Estou apenas jantando. Mas as palavras caíram no ar, ignoradas. O oficial nem parecia estar ouvindo. Ele acenou com a mão, indicando que outro oficial se aproximasse, e este, sem dizer uma palavra, colocou a mão firme no braço de Will. Um movimento tão abrupto e autoritário que deixou um rastro de humilhação imediata. O policial que se aproximou ficou ao lado dele, como se Will fosse um criminoso a ser preso. Os murmúrios na sala transformaram-se em sussurros nervosos. Olhares furtivos se cruzaram, mas ninguém se atreveu a intervir. A polícia parecia convencida de sua ação. Afinal, eles não estavam apenas fazendo seu trabalho, mas um mal-estar palpável invade a sala. Não foi difícil perceber que alguma forma de desequilíbrio se manifestava. Por que esse tratamento desproporcional dispensado a um homem como Will Smith, de maneira tão brutal e pública? Por que esta pressa em interrogá-lo como se ele fosse um grande suspeito?
A cena parecia desproporcional, quase irreal, neste cenário refinado. Você não entende, continuou o oficial superior, sua voz ficando mais nítida. Ele soltou um suspiro, uma espécie de zombaria mal disfarçada. Recebemos um alerta sobre alguém que corresponde à sua descrição. A situação estava se tornando cada vez mais absurda. Will, embora humilhado com a cena, manteve a calma com um controle impressionante. Ele sabia que a raiva, por mais justificada que fosse, só pioraria as coisas. Então ele tentou explicar a sua inocência, fazer ouvir a sua voz neste tumulto silencioso, mas a polícia ignorou-o, como se as suas palavras não tivessem valor. As palavras que pronunciava, embora imbuídas de calma e clareza, pareciam passar despercebidas aos seus ouvidos, ineficazes e invisíveis. O olhar deles estava fixo nele, mas não parecia que eles estavam realmente ouvindo. Naquele momento, uma verdade dolorosa lhe ocorreu. O que procuravam não era verdade, mas sim uma justificação para exercer o seu poder, para afirmar a sua autoridade de forma violenta e injusta. Não era Will Smith que eles estavam tratando, mas sim um homem negro, um alvo fácil sobre o qual poderiam exercer alguma forma de controle. A realidade da injustiça pairava no ar, pesada, palpável, como um veneno espalhado pela sala. Ele foi apanhado numa espiral viciosa, numa máquina implacável onde a sua fama, o seu estatuto, a sua própria humanidade não significavam nada. Ele nada mais era do que um homem negro, acusado sem justa causa, julgado não pelos seus atos, mas pelo que representava. Os clientes ao seu redor ficaram paralisados, olhando para a cena que se desenrolava diante de seus olhos, chocados demais para reagir. Alguns começaram a pegar seus telefones para filmar o incidente, mas ninguém se atreveu a falar. Ninguém interveio. Talvez tivessem medo de represálias, talvez estivessem demasiado intimidados pela autoridade da polícia ou simplesmente resignados a ver uma injustiça desenrolar-se diante dos seus olhos. Will sentiu um nó no estômago enquanto observava a cena se desenrolar assim. No fundo dele, a raiva crescia, um fogo ardendo de frustração e raiva. Ele sentiu o ardor da injustiça, mas também sabia que reagir violentamente só pioraria as coisas. Ele não podia se deixar levar pela violência, mesmo que cada fibra do seu ser quisesse revidar. Foi então que a voz de um garçom quebrou a forte tensão. O jovem, visivelmente em pânico e tremendo sob o olhar curioso da polícia, correu na direção deles. Senhores, vocês devem entender, não é o que vocês pensam. Ele está conosco. Ele é o convidado de honra. As palavras do garçom, hesitantes, mas sinceras, interromperam a cena. Um sopro de incerteza passou pelo ar, mas não foi suficiente para dissipar a névoa de suspeita que pairava em torno de Will. Os policiais permaneceram na defensiva, com os olhares fechados, mas algo na atitude do garçom pareceu fazê-los duvidar, mesmo que apenas por um momento. Então, um detalhe que a polícia inicialmente não percebeu chamou a atenção de um deles. Ele olhou novamente para a mesa de Will, onde, entre os talheres e pratos cuidadosamente arrumados, uma pequena e elegante caixa estava ao lado do prato. O objeto simples, discreto mas refinado, não atraiu atenção até então. Mas a caixa, agora aberta, revelou um relógio de excepcional raridade, de design refinado mas majestoso, um relógio que parecia quase brilhar na penumbra. Era um relógio que tinha sido dado a Will alguns meses antes, numa festa de gala organizada por uma fundação de caridade internacional. Uma fundação que apoiou durante anos, trabalhando pela justiça social, pela inclusão e pela defesa dos direitos das pessoas marginalizadas. O policial, ainda sem palavras, olhou para o relógio por um momento. Houve um lampejo de confusão em seus olhos, como se ele tivesse acabado de perceber a extensão de seu erro, como se a realidade do que estava fazendo tivesse acabado de atingir. Os demais policiais, até então congelados em seus papéis de policiais impassíveis, começaram a se endireitar, com os rostos marcados por um início de constrangimento. O olhar do oficial voltou-se lentamente para Will, depois voltou para o relógio e, finalmente, ele encontrou os olhos do famoso ator, como se a verdade estivesse naquele olhar silencioso. Uma inquietação palpável encheu o ar, olhos indo do objeto para a pessoa, de Will para o relógio, com uma mistura de dúvida e vergonha estampada em seus rostos. Parece que cometemos um grande erro, murmurou um dos policiais, com a voz quase inaudível, como se estivesse falando mais consigo mesmo do que com os colegas. Ele não podia mais ignorar o óbvio, mas não sabia como sair dessa situação sem perder o prestígio.
Os outros, um por um, pareciam decompor-se sob a magnitude do seu erro. A situação que criaram, esta humilhação pública, esta intrusão injustificada, já não era tão fácil de ignorar. Eles haviam subestimado a vítima e perceberam isso agora, tarde demais. O olhar de Will, ainda calmo, mas agora marcado pelo cansaço de quem viu demais, pousou nos policiais. Teve a impressão de examiná-los através de um filtro, de ver além de seus uniformes, de seus gestos rígidos, e de perceber a fragilidade sob sua suposta autoridade. Um erro. Você me humilhou na frente de pessoas que nunca te viram. Você me acusou sem motivo. Não é um erro, é um sistema que funciona assim, disse ele com uma voz calma, mas séria. Cada palavra parecia atingir o ar com a força de um soco invisível, uma dura verdade que perfurava o véu da situação. Ele não precisou gritar. Seu tom calmo tinha mais peso do que qualquer explosão de raiva. Ele sabia que este erro não era apenas um incidente isolado. Não foi o resultado do acaso ou da ignorância, mas sim o reflexo de um sistema que, sob o pretexto de segurança e justiça, perpetuava injustiças diárias contra indivíduos que considerava menos que nada, menos dignos de serem tratados com respeito. O silêncio que se seguiu às suas palavras foi pesado, quase opressivo. Os demais clientes, até então espectadores distantes do que acontecia, começavam a entender a extensão da situação. Eles sentiram a vergonha pairando no ar, um constrangimento coletivo que emanava da polícia, mas que logo os alcançou. O garçom, a princípio preocupado com o rumo que os acontecimentos estavam tomando, rapidamente percebeu a extensão da injustiça que se desenrolava diante de seus olhos. Ele deu um passo à frente, seus olhos encontrando os dos policiais. Senhores, este é Will Smith, disse ele, com a voz trêmula, mas firme, ao mesmo tempo um esclarecimento e uma defesa. Este é o homem que financiou vários projetos de reconstrução nas nossas comunidades, aquele que está por trás de programas para jovens desfavorecidos. Aquele que, através do seu trabalho e do seu empenho, mudou a vida de centenas de pessoas. E você se atreve a tratá-lo assim? Surpresa e descrença podiam ser vistas nos rostos dos policiais, como se uma onda de humilhação os tivesse dominado em um instante. Ao ouvir essas palavras, o oficial principal, aquele que parecia ter realizado a operação com maior certeza, congelou. Seu rosto, que inicialmente expressava arrogância e aspereza, suavizou-se de repente. Ele olhou para baixo, incapaz de encontrar o olhar de Will. A humilhação do erro que acabavam de cometer pesava sobre ele, mais do que qualquer acusação. Ele nem se atreveu a dizer uma palavra a Will, preferindo evitar o contato visual, como se tivesse sido atingido por uma revelação brutal, mas necessária. Já não era um simples mal-entendido, foi uma consciência da extensão da responsabilidade que tinham, não só como agentes policiais, mas também como seres humanos, que violaram sistematicamente a dignidade de outro homem, sem qualquer questionamento. A polícia, agora visivelmente desestabilizada pela revelação da identidade de Will e pelo peso do seu erro, retirou-se silenciosamente, sem dizer uma palavra. Um deles, quase com relutância, simplesmente disse com licença em um tom mais baixo, mas quase inaudível, como se ele tivesse dito a frase para limpar a consciência e não por sinceridade. A saída deles foi tão pesada quanto a entrada, mas desta vez não houve certeza em seus passos, apenas incerteza e desconforto. Eles estavam se afastando de um ato que agora sabiam ser irreparável. Os olhares no restaurante, antes indiferentes, agora eram diferentes. Aqueles que, no início, permaneciam congelados na passividade, não ousando intervir ou mesmo tomar consciência da situação, começaram a trocar murmúrios, a olharem-se como se quisessem dar uma forma de solidariedade implícita. Alguns pareciam demonstrar respeito, um respeito tardio, mas agora entendiam que era devido a Will, não à sua celebridade, mas à sua humanidade. Outros pareciam envergonhados, talvez um pouco culpados, mas, mais uma vez, tímidos demais para intervir a tempo. O garçom, por sua vez, voltou ao seu posto, visivelmente aliviado, mas também marcado pelo que acabará de ver. A realidade da injustiça que acabará de testemunhar não foi facilmente apagada. Will, apesar da cena, permaneceu impassível. Seu rosto não traía nenhuma emoção particular. Ele aprendeu a controlar bem suas reações ao longo dos anos. Vou continuar com o jantar agora, disse-ele simplesmente, com a voz calma, quase imparcial, mas com uma firmeza silenciosa. Afastou-se da polícia, como se já não valesse a pena ter em conta sua presença,
e retomou a refeição como se nada tivesse acontecido. Mas não foi nada. Este gesto, bastante simples mas imensamente significativo, apontou para uma lição maior. A lição de que você pode continuar avançando, vivendo, sendo você mesmo, apesar das humilhações, apesar das injustiças, apesar daqueles que tentam fazer você se curvar sob o peso de seus preconceitos. Nas mentes das testemunhas, uma verdade silenciosa mas poderosa foi escrita com tinta indelével. Não se tratava de fama ou status. Foi uma questão de respeito, de dignidade humana e, sobretudo, de enfrentar a injustiça com calma e convicção, mesmo nos momentos mais humilhantes. Porque, em última análise, o que importava era nunca deixar a injustiça definir você, mas enfrentá-la sem perder a integridade. E para Will Smith, este incidente, embora injusto e profundamente desagradável, apenas reforçou a sua convicção de lutar por um mundo onde tais erros não ocorreriam mais. Um mundo onde os indivíduos, independentemente da sua cor de pele ou estatuto, fossem tratados com dignidade. Um mundo onde este tipo de sistema já não encontrasse lugar. Porque, mesmo nos momentos mais sombrios, foi em gestos de calma e dignidade que ele soube que encontraria forças para continuar lutando.